Bem-vindos ao Que Nem Tu. Esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Se você está nos vendo pelo YouTube, não esquece de deixar o like. Se está no Spotify, comenta. E se está na verdinha, aumenta esse som. Karine, tem histórias que elas nascem para ser contadas, né? Porque elas são tão maravilhosas, incríveis, que seja no teatro, seja no cinema, seja em livros, as pessoas querem contar. Principalmente na vida real, né? Exatamente. E hoje, essa história, ela precisa ser contada. É verdade. A gente ficou até brincando assim, como é que a gente vai dizer que o Que Nem Tu, ele conta histórias de pessoas, né? E acaba que é uma história de uma pessoa tão inspiradora. Ela é uma passageira do mundo, né? Uma pessoa que resolveu que o mundo é sua casa. E aí, são 64 anos, mais de 60 países, resolveu fazer essa jornada depois que se aposentou. E aí, tá rodando pelo mundo, inspirando e trazendo essa palavra de liberdade. Uma história dessa não poderia ficar restrita às redes sociais ou a algumas pessoas. Aí ela foi bater no teatro. E aí a gente está aqui com uma outra mulher que dá vida a essa personagem, que também fez da rua palco, fez do mundo casa. Juntou as duas aqui, vai dar muito certo. Então, meu povo, se vocês não conhecem essas duas mulheres, hoje vocês vão conhecer. Vamos lá, apresentar a dona e proprietária dessa história, Jo. Seja bem-vinda ao Que Nem Tu. Josefa Feitosa, seja bem-vinda. A gente está muito feliz que a senhora está aqui com a gente. Chegou ontem, já sentou aqui. E Ana Marlene, essa atriz com muita história para contar, que está levando a história da Jo para o teatro. Muito feliz que vocês estão aqui com a gente. E uma coisa mais importante ainda, esse encontro aconteceu agora. Então tá bem linda essa história, viu? Bom, boa tarde, gente, né? Foi um grande prazer estar aqui com vocês. E do lado da Jo, que eu estou conhecendo agora, né? E, nossa, essa pessoa que eu já tenho um carinho, naturalmente, agora, mais ainda. E bom, vamos começar essa história, né? Jo, como é que você se sentiu quando viu que sua história ia para o teatro? Assim, no início eu achava que era assim, uma coisa meio que impossível, né? Porque você vê essas coisas acontecendo com pessoas assim conhecido mundialmente, né? Que fizeram muitas coisas para todo mundo ver. E eu acho que eu fiz alguma coisa também que as pessoas viram, mas não achava que era com tanta visibilidade, né? E que tinha disso tudo. Então eu fiquei meio... Mas hoje eu sei assim, que eu estou muito orgulhosa disso, eu me sinto muito honrada, né? E eu quero mesmo assim, que as pessoas entendam que isso foi um grito de liberdade, né? Foi uma coragem danada, porque assim, de você sair pelo mundo aventurando, né? Perdendo assim, o medo, ignorando nessas normas do patriarcado em função da sua liberdade, e de repente outras mulheres verem isso, né, com bons olhos e quererem me acompanhar, né? Então, depois eu pensei assim, poxa, cabe, né? Cabe Merece, no teatro, né? Cabe no lugar que as pessoas vejam, que as pessoas sintam também que podem, né? Então, acho que é isso. Até para a gente tentar ajudar a entender quem está nos ouvindo e não conhece a história, né? Jo, me explica assim. Hoje você conhece mais de 60 países, que eu vi que as contas que o pessoal contabiliza aí, né? Não sei se você já perdeu as contas, mas o teu primeiro país que tu conheceu foi já com quantos anos? Assim, eu visitei país antes de começar a minha jornada, né? Eu estava com 44 anos. 44 anos, quando eu conheci meu primeiro, assim, eu fui com minha filha, fui aqui à Argentina, né? E aí, quando eu cheguei na Argentina, ainda tem um barco que passa aqui para o Uruguai, puxa, eu vou lá. Eu já tinha essa coisa assim, aí, mas a gente não estava não, mas a gente vai, aqui é só atravessar. Aí eu tinha sempre essa coisa de prolongar as coisas. É tanto que hoje, assim, eu começo uma viagem, eu sei de onde começa, mas eu não sei quando e nem onde vai terminar minhas viagens, entende? Porque eu sempre estou nesse ritmo de querer ir mais e ver mais. Então, a minha primeira viagem já teve isso, assim, de querer ir mais longe do que o planejado.
E aí depois, Aí como é que depois virou foi outras, essa... e aí eu comecei a viajar de pacote, né? Porque eu não tinha dinheiro e nem tinha conhecimento também para viajar da forma que eu viajo hoje. Então eu ia no pacote, e assim, eu era odiada no ônibus, porque eu chegava atrasada, eu me perdia, porque ia para ir só num lugar. Então, quando você vai, assim, né, é um bando de gente, aí o guia diz assim, ó, tal hora volte aqui, ali é por exemplo, em Roma, ali é o Coliseu, ali é aqui vai para o Vaticano. E era isso, então soltava aquele bando. Só que as pessoas ficavam meio amarradas, sem querer sair daquele. E eu ia, então eu me perdia, né? Eu me perdia, eu dava trabalho para ser achada, e quando eu entrava, assim, eu nem conto quantas vezes eu fui vaiada, entendeu? Por isso. Então, era assim, uma coisa que eu já sabia que só para mim era melhor viajar. E aí, quando a senhora se aposenta, a senhora resolve que ia colocar como um objetivo sair pelo mundo, conhecendo no seu tempo, vendo as coisas de outro jeito. Eu tinha uma ideia, né, de que assim, era muito caro viajar, porque eu sempre viajava de pacote, e ficava nos hotéis, né, 4 estrelas, com tudo pago já, com a alimentação, tudo. E eu achava que era aquilo, né? Que era muito caro. Eu não sabia como que eu ia fazer para ter tanto dinheiro, para ter aquele, né? Aquela vida. Então, eu enumerei 20 países que eu queria muito conhecer. Esses 20 eu não queria morrer sem ir. Então, esses 20 países aqui, aí fiz a relação, eu botei no caderno, um cadernão que eu tinha, e eu ficava, né, olhando quando eu conseguia alguma figura, aí eu botava lá, pregava. E depois eu comprei o mapa mundi, aí botei um monte de coisa lá, pendurava. E era uma atração. Minhas filhas levavam as amigas dela para rir de mim, assim, no meu quadro, né? Até outro dia outra comentou isso, né, que lembrava desses momentos delas rindo, né, com minhas coisas pregadas nos países que eu ia. Só que depois foi alargando, né? Eu fui viajando e fui vendo que a coisa não era tão complicada, que eu não ia precisar de tanto dinheiro, até porque eu sou uma pessoa muito simples também, e para mim, uma cama é suficiente, comer uma vez no dia também é. Então, quando eu estou viajando, eu faço almojanta, né? Uhum. E aí, assim, você vai começando a arrumar estratégias, assim, para caber, né, dentro do seu orçamento, as viagens. E foi assim, entende? Eu tinha essa noção de que era caro. Mas depois, quando eu vi que tinha outra forma de fazer a viagem, e que essa me cabia, então, eu fui fundo, né? É porque é para as pessoas entenderem, né? Assim, antes de ser Uhum. viajante, a senhora trabalhava como assistente social, Sim. não era isso? Dentro Sim. do sistema penitenciário aqui do Ceará. E ainda era professora. E ainda mãe, cuidando de 3 filhos. Tinha mais alguma função? Tinha. Sempre tem, né? Sempre tem. Gente, assim, eu acho que de 2000 para cá, eu dei tanto curso, assim, tanto na educação, né, porque foi uma época também que abriram aí umas exigências para não ter mais professor em sala de aula sem nível superior. Então, a UES mandava a gente para uns polos que, né, então eu trabalhava fim de semana, porque o pessoal das escolas, né, de zona rural, de tudo, então só podia ir no final de semana. E eu ainda ia no final de semana dar aula nesses cursos, entendeu? Como também na polícia, naquela época do Ronda, né? Sim. Então eu montava a apostila, era assim, uma trabalheira absurda, que às vezes eu passava assim, de 2, 3 dias sem dormir, entendeu? E eu via isso como uma necessidade, né? Via isso como uma necessidade, embora depois eu sentisse assim, que eu estava doente, entendeu? Mas eu queria muito assim dar conta da minha família, né? Eram 3 filhos e um neto, e eu achava que eu tinha essa obrigação. Então, não pensei em nenhum momento assim em mim, era nos meus filhos e no que eles podiam ter, né? De melhor que eu podia dar. Então, era uma correria muito grande. Era final de semana, nessa época, quando tinha aqueles concursos, né, da Secretaria de Segurança Pública, que era a UES que fazia as provas, fazia as apostilas, porque eles tinham um período assim, de um curso de treinamento. E esses treinamentos, então, tanto dava aula, como montava apostila e coordenava, e era tudo final de semana, entendeu? Era uma correria absurda mesmo. E quando é que acontece essa virada de chave?
Então, aí quando você começa a ver que você... Eu trabalhava tanto, uma vez chegou o Natal, assim, eu estava cheia de dinheiro e não tinha energia para gastar o dinheiro, você está entendendo? Para fazer nada. E aí eu fui vendo que aquilo não era vida, que um dia eu chorei, um dia, assim, copiosamente, porque os meninos tudo reclamando, porque não teve Natal, eu não me programei para ter ceia, eu não fiz nada. E os meninos tudo revoltados, porque eles queriam, né? E eu não tinha energia para ir na rua, porque a época de Natal é terrível mesmo, né? Todos os meus trabalhos pararam assim no dia 23. Então, dia 24, eu não tinha energia para sair de casa, porque eu estava exausta, tinha chegado do interior e estava muito cansada. Então, eu fui ver que um dia, sabe, eu ia ter uma vida diferente. E os meninos me ameaçavam, vou embora, vou embora. Porque realmente assim, era uma mãe que não tinha tempo nem para si e nem para os filhos, e nem para ser dona de casa e nem para ser mãe. Era só em função, né, do dinheiro mesmo, que depois eu nem conseguia ter tempo para gastar. Né? E isso é muito doentio. Aí eu pensava, não, um dia eu me livro disso, um dia eu me livro disso. Porque eu gostava do dinheiro. Eu fazia isso porque eu gostava do dinheiro. Já estava focando também que quando ia querer guardar um dinheirinho para viajar? Eu nem estava ainda focando porque eu tinha muita responsabilidade com os filhos. Né? Então, sim, a minha prioridade era manter, né, os filhos numa situação adequada, estudando, e, enfim. Aquela coisa de você querer suprir, né, as necessidades dos filhos, porque você não tem condição de ficar, porque você cria, né? É aquela coisa que você tem aquele pensamento que você tem uma obrigação de dar assim, tudo que eles querem, porque você nunca tá presente, né? E eu tinha uma que era assim, 6 anos de diferença, eram 2 adolescentes e uma criança, né? Então era muito difícil, porque eles não queriam saber da criança. Então era muito difícil. Meus vizinhos me ajudaram muito, né, com ela. Então, era muito difícil para mim. Depois que eu comecei a entender, aí eu voltei, né, também a pensar nos meus planos, assim, nas coisas boas que eu pensava que um dia eu teria, que era viajar. Me lembrei de quando eu falava com meu pai que eu queria ser passageira. Aí me lembrava dos romeiros subindo e descendo naqueles caminhões, e eu também. Né? Então, eu fiquei, né, pensando, eu vou parar de trabalhar mais e vou começar a pensar numa outra forma de vida, mais saudável, que eu fique mais próximo dos meus filhos. E aí fui me ressignificando, né, dentro dessa... Porque a sociedade é muito cruel, sabe? Eles criam muitas necessidades para você assumir. Né? Você tem que botar o seu filho no inglês, você tem que botar o seu filho na terapia, você tem que botar... É um absurdo. E aí você começa a achar, não, eu tenho que fazer isso porque eu não dou conta. Aí os meninos estão na terapia, os meninos nem querem ir, sabe? Querem tu em casa, ali, fazendo pipoca, comendo com eles no sofá. Mas não, você empurra para terapeuta, né? Para psicólogo, para o esporte. Os meninos não querem saber de esporte, não, mas vai... Então, não é por aí, sabe? Quando eu dei conta disso tudo, aí eu comecei a parar de trabalhar mais, né? Fui deixando. Jo, eu vi uma entrevista sua que você falava que você tinha planejado se aposentar, mas acabou que antecipou em 2 anos o teu planejamento, depois que você presenciou uma coisa no trabalho, dentro do sistema penitenciário, né? Tu pode compartilhar com a gente o que é que foi? Assim. Em 2016, acho que vocês devem lembrar que começou simultaneamente em todos os presídios no Ceará uma rebelião, numa hora marcada em todos os presídios do Ceará. Então, foi queima e quebra-quebra em todas as cadeias. E a cadeia que eu trabalhava, a gente tinha uma ala só de os chamados crimes sexuais, e nessa ala de crimes sexuais ficavam também as meninas trans. Essa cadeia que eu trabalhava, a CPPL3, eu tinha iniciado um trabalho com essas meninas e já estava muito mal vista, né, dentro da prisão, por causa da assistência que eu estava dando para elas, né? Porque eu era uma pessoa que eu não entendia, porque essas mulheres eram todas loucas, esse povo era todo louco, que as pessoas que são homossexuais, elas são doentes, elas são capazes de tudo.
que eu, em vez de estar cuidando, né, dos pais de família, de bem, eu estava cuidando desse povo louco que não sabia o que queria. Isso o pessoal e que falava era, de você, assim, né? Né, os agentes mesmo, assim, o povo Uhum. né, dos colegas de trabalho. Chegavam para mim e diziam, você é louca, esse povo não vale nada, esse povo não sabe de nada, eles não querem saber de ninguém, olha, eles não têm família, você vê que ninguém recebe visita aqui, eles não têm família, eles só querem saber de fazer maldade. Por que eles estão ali na ala né, dos crimes sexuais? Porque só pensam em... Então, vão fazer de você, qualquer dia, um picadinho. E eu entrava na ala, entendeu? Não tinha medo, eu entrava na ala, eu tomava café que eles faziam lá, cozinhando naquelas garrafas PET que eles queimavam. Então, eu não tinha nenhum problema com eles. E lá, o que acontecia? Eles me deixavam trancada muito tempo dentro da ala, quando eu entrava na ala. Então, uma forma de me punir, os agentes principalmente, era não abrindo a ala. Então, eu ficava trancada lá e precisava que os meninos, né, os internos, ficassem batendo na grade para eles poderem abrir. Entendeu? Às vezes, no final da tarde, no expediente terminando, e acontecia isso. Então, já estava chegando nesse nível quando aconteceu essa rebelião. E eu fiquei com medo, porque naquela rebelião muita gente morreu carbonizado. Então, você não sabia quem... E muita gente também fugiu. Então, você não sabia quem fugiu e quem morreu. Aí, uma semana depois, eu estava recebendo telefone de uma pessoa que a gente achava que tinha morrido. Entendeu? E ameaçando, né? Antes disso acontecer, eu já tinha recebido ameaças. As mulheres dos presos se reuniram, foram na Secretaria de Justiça pedir para me sair da prisão, para me tirarem da prisão, por conta de que eu não estava tomando de conta dos maridos delas. Eu estava favorecendo nesses meninos. Então, já estava toda uma situação muito ruim para mim. E eu já tinha tempo para me aposentar. Mas eu tinha feito um propósito, não, eu vou trabalhar até 2018, que eu vou juntar uma grana e eu quero viajar. E eu já estava ensaiando, né, essa minha vida. Mas com essa situação, eu acabei antecipando, né, em 2 anos. E eu fiquei com medo de morrer, não vou mentir, entendeu? Porque uma das meninas, das mulheres dos presos, chegou para mim e disse, qualquer foto que eu mostrar aqui para alguma pessoa aqui fora, de qualquer pessoa daqui de dentro, essa pessoa vai pagar muito caro pelo que ela deixa ou ela faz, né, com os nossos familiares aqui dentro. Então, para mim, isso foi uma ameaça, né? E uma vez eu recebi uma ligação, eu estava saindo do presídio, ele disse, olha, se você amanhã, se você tiver deixado alguém entrar na fila, que era dia de visita masculina, e tinha algumas meninas que tinham deixado os namorados, né, na cadeia. Então, elas iam no dia da visita masculina, porque elas tinham nome de homem, então elas entravam na visita masculina. E aí eles me ameaçaram, olha, se você não chega viva em casa, se tiver amanhã qualquer baitola na fila, junto com nossos pais, com nossos filhos, você não entra. Né? Você não chega viva. Então, tem esse tipo de coisa que você vai criando assim, um medo absurdo. E o PCC e o Comando Vermelho estavam chegando, né, no Estado. Então, não tinha como você ficar trabalhando numa situação dessa, né? É muito difícil. E, na verdade, esse teu trabalho com essa população de travestis e trans no presídio era o que se esperava que fosse feito, né? Sim. Você estava fazendo o seu trabalho e estava sendo ameaçada por isso. E aí esse seu trabalho também ganhou destaque, inclusive fora do país, não é? A gente, antes de sair, antes que eu me aposentasse, eu consegui, a gente, um grupo, né, conseguimos um lugar para botar essas meninas, porque quando começou a voltar normal, nenhuma cadeia aceitou essa população na cadeia, entendeu? Todas que a gente queria colocar esse grupo, eles diziam, se entrar a gente mata, entendeu? E elas ficaram numa cadeia que não tinha sido concluída, não tinha banheiro, não tinha água, não tinha energia, entendeu? Era uma coisa assim desumana. E junto com outras pessoas eu fui mostrando, fazendo foto, mandando para pessoas, entendeu, que eu conhecia, e a gente conseguiu uma prisão que foi feita para os militares. Era assim um lugar muito organizado, muito arrumadinho, sabe?
Para militares. Tinha que ter estrutura, né? Então, e a gente conseguiu levar esse lugar, assim, na época também o secretário, ele foi muito importante, ele aceitou muito os nossos argumentos, né, então, e nós levamos essas meninas para lá. Então, me sugeriram, assim, como, né, para ficar como diretora, mas eu não queria mais, eu estava disposta a não trabalhar mais, mas eu quis ficar até organizar a cadeia, foi quando a gente pensou num documentário, que eu digo, eu estou terminando meu tempo de cadeia, meu alvará está chegando, então eu quero ter esse momento, né, da primeira prisão para mulheres trans no Brasil. E aí eu convidei, né, uma pessoa, não convidei, na verdade, assim, eu fiquei procurando uma pessoa, e na época, acho que até que a gente falou, não foi, Renata? Mas como a secretaria, ela é muito... Tem muito protocolo, né? Uhum. Então, botou muita dificuldade, marcavam uma hora, depois desmarcavam, aí eu vi que eles não estavam querendo mesmo. E tinha uma menina que era filha de uma pessoa que trabalhava lá, cineasta e tal. Eu digo, bom, vai ser mais fácil por esse caminho aqui, porque é da casa, né? Ela foi estagiária, alguma coisa lá. Então, ficou mais fácil. E aí a gente fez o documentário, né? E eu fui embora e levei esse documentário, que ainda não tinha sido nem lançado, mas ela me deu uma senha e tal, e eu fui, levei para Portugal, que eu tinha tinha uma galera que veio de Coimbra para um tipo intercâmbio para aqui, para o Ceará. E dentro desses meninos, tinha o Zé, que ele trabalhava numa prisão feminina em Coimbra. E quando ele viu que eu fazia uns fanzines na prisão, ele ficou louco, eu quero aprender e tal. Ele foi umas 3 vezes para a gente fazer umas oficinas de fanzine, e quando ele voltou para Portugal, ele começou a fazer na cadeia dele, que ele trabalhava, prisão feminina. E dentro de um ano ele tinha material assim suficiente que ele arrumou num livro e pediu para me escrever um artigo para o livro e tal. E me convidou, foi quando eu estava assim, né, terminando de fazer a minha tour pelo Brasil, que eu tinha já saído, e aí fui para Portugal, né? E com o close, né? Levando o close só. Aí eu falei para a menina, ela disse, mas a gente ainda não lançou, não pode, porque vamos participar do festival, tem que ser inédito. Eu digo, não se preocupa, que a gente não vai ser divulgado, vai ser só na sala, e lá. E assim foi. E com esse close eu saí assim, desbravando o mundo, né? Porque eu recebi convite para ir para a Espanha, para Paris, para um monte de lugares, levando esse documentário. Só que daí um tempo eu comecei a ficar, eu estou trabalhando de novo, não quero mais trabalhar nisso, né? Mas foi muito bom, porque foram assim, momentos incríveis por conta, né? É uma loucura você, né? Por conta de uma prisão, aí você abre o mundo com o close, né? Com essa chave tão incrível. E eu participei de um movimento muito lindo, que foi um festival feminista em Porto, que eu apresentei, eu fiz fanzine, foi muito lindo, e tinha muita gente da Marcha Mundial das Mulheres. E essas meninas da Marcha Mundial, eu fui para a Bélgica, para a casa de uma lá, fui na Suíça por conta de gente. Então, foi assim, sabe? E onde eu chegava, as viagens começaram a ficar fácil, porque elas me recebiam. Eu não tinha dificuldade, porque quando chegava, tinha sempre alguém me esperando, era só entrar no trem ou no ônibus que chegava e tinha alguém. Então, isso me deu muita força também. E sendo acolhida, né? Sim. Ana, o que é mais difícil nesse processo de interpretar a Dona Jo nos palcos? Nossa, é um desafio, né? Muito grande. Como eu estava falando ali para o outro rapaz, para mim é tudo muito novo, porque é a primeira vez que eu entro em cena sozinha, né? Eu tenho uma trupe, como você falou, uma trupe de rua, que tem mais de 10 pessoas. Então, quando a gente entra em cena, é todo mundo junto, é todo mundo... Né? Tem sempre muita gente do meu lado. E dessa vez sou eu sozinha. E contando uma história muito forte, né? Muito corajosa. Aí eu me digo corajosa também. Eu digo, gente, eu tô tendo coragem, estou entrando em cena sozinha. Mas eu estou contando uma boa história. Né? Estou bem amparada por um diretor maravilhoso, que é o Juraci. Né? Uma equipe de produção maravilhosa, que é a Renata e a Luana, que são fantásticas. Então, eu acho assim, estou amparada, né? Não estou sozinha na cena, mas ao meu lado e ao redor eu estou bem amparada. E assim, o mais difícil, Alan, não é nem assim, porque contar a história da Jo, para mim está sendo um grande prazer, né? É uma história muito bonita, de coragem, de superação, né? Ela, como eu, é uma mulher negra,
É uma mulher que eu venho de uma periferia de Fortaleza, eu sei que ela é do interior de Juazeiro, né? Mas tudo se assemelha, porque o Ceará é todo muito parecido, né? E a gente vem de família humilde, a gente é muito parecida nesse sentido. Sou aposentada hoje também, né? Tenho 60 anos. Então, assim, tá bom essa coisa de a gente ser parecida e eu poder contar essa história dessa forma. E também o que é bacana, eu não ter que imitar a Jo, né? Eu tô lá contando a história dela. Pareço com ela, vou parecer mais ainda em cena, mas eu vou contar a história dela, né? E assim, o que eu acho que o que para mim é mais difícil é estar sozinha realmente em cena. Sabe? Porque é novo, é desafiador. Mas também entendi que está na hora. 60 anos, 45 de teatro. Está na hora de eu entrar em cena sozinha mesmo. Mas tem um ponto curioso nisso, né, Ana, nessa história, inclusive, porque assim, com a Jo, muitas mulheres elas se identificam com a sua história e com a coragem que você tem. Uhum. Quando a gente puxa pra ti e tu já abre que o teu grande desafio é estar só no palco, é legal porque também é uma primeira vez de algo após os 60. Isso. Assim como pra Jo, segue uma jornada também. Como essas coincidências te fazem refletir e mexem com a tua cabeça? Bom, pronto, é isso que eu estava falando. O que ficou interessante também foi isso. Eu acho até que foi a visão, né, do Juracy e das meninas, quando me chamaram. Assim, apesar de não saber, eles sabiam mais ou menos a minha idade, sabiam um pouco a minha história, mas não sabiam que a história se assemelhava tanto, né? E quando eu conversei com eles, eu ainda não estava aposentada. Me aposentei agora em abril, né? Quando a gente começou a ensaiar de verdade, né? E aí eu digo, pronto, aí mais um ponto para aparecer com a Ju, né? Então, assim, o que realmente me estimulou, Alan, nessa história toda, nesse desafio, que me fez realmente acreditar, foi realmente a história da Ju, né? Essa coisa do trabalho dela na prisão, essa coisa de ajudar as pessoas, né? Que eu tenho muito também. Eu só não sou mãe de um filho biológico, assim, mas eu sou mãe de muita gente no teatro, mãe dos meus sobrinhos, mãe da minha família. Então, assim, essa coisa da família a gente tem muito parecida também, né? Então, esse conjunto de coisas, assim, me fez apostar nessa história, né? E eu acho que a gente vai contar uma história muito bonita e um trabalho muito bonito, realmente. Tem uma coisa que me deixou intrigada, é assim, é uma palavra, na verdade, que acaba que é a palavra que nomeia o espetáculo, que é egoísta. E eu já vi a Jo falando que é o momento dela ser egoísta, como se esse momento em que a gente já ouviu um pouco dessa história, de dedicação muito aos outros, e é um momento em que ela olha um pouco para si. E aí eu falo assim, meu Deus, como é que alguém pode dizer que é egoísta, né? Assim, eu queria que vocês me falassem um pouquinho sobre isso, assim. Por que o espetáculo ele traz esse nome egoísta? E para Jo, por que você acha que é um momento de egoísmo e não um momento de repente de autoamor, um momento de autocuidado, um momento que você está dedicando para si, de vida, de liberdade? Por que essa palavra? Vai falar? Não, no caso do espetáculo, eu acho que... Porque esse título foi criado, claro, em torno de tudo, né? De toda a história da Jo, mas a gente quis mesmo dizer isso. Tanto eu como a Jo cuidamos de todo mundo o tempo todo. E a gente esquece da gente, né? Então, é egoísta no sentido bom da palavra, né? É no sentido de, tipo assim, vamos cuidar da gente agora, vamos olhar... Até no meu caso também. Sim. Como eu falei, eu sou muito mãezona de todo mundo. Cuido de todo mundo. Cuido da minha família até hoje, né? Mas algumas horas você... E essa coisa de entrar em cena sozinha, né? É meio egoísta também, assim, tipo... Menina, tá na hora de eu pensar em mim, sabe? De, tipo... Eu brilho aqui junto com muita gente, agora deixa eu brilhar sozinha também, sabe? Eu acho que tem o meu... É o meu momento. Acho que o momento é agora. Né? Então, o egoísta tem um pouco essa... Eu acho que é para a gente fazer esse contraponto mesmo, sabe? Esse tipo, tá na hora da gente olhar para a gente, sabe? Um pouquinho, porque a gente só olhou para os outros o tempo todo.
Tá mais do que na hora, né? A Jo Uhum. com mais de 60, eu com 60, então, tipo, menino, deixa eu cuidar de mim também, sabe? Sim. Eu acho que é mais ou menos. A gente quis fazer realmente essa menção a isso, Uhum. né? No caso da Jo, a Jo fala. E aí, Jô? Olha, sinceramente, eu acho assim, tanta coisa em cima desse lado, dessa palavra egoísta, porque eu a vida inteira vi isso nos homens. Então, por que que a gente não quebrar isso e dizer também, cara, eu não posso ser egoísta sim, eu quero cuidar de mim, eu quero viver para mim, por mim, e não quero mais cuidar de ninguém, porque chega. Eu passei o tempo todo esquecendo de mim em função dos outros, por que que agora eu não posso olhar para mim? No momento que eu já criei filho, eu já trabalhei para caramba, né, para ajudar os outros, eu já fiz tudo que eu podia no sentido assim de contribuir socialmente, né, e com a família. E para mim, o que foi que eu fiz? Olha, eu olho minhas fotos antes de viajar, eu tenho pena de mim, gente. Eu tenho pena de mim, É. sabe? Assim, eu era uma mendiga. Uhum. E eu nem, assim, eu sei tanto que eu era uma mendiga, porque um preso, ele chegou para mim e ele disse isso. A gente estava num momento de fazendo uma oficina, um estagiário bem arrumadinho e tal, e eles foram falar para a estagiária como ela se proteger mais. Porque ela perguntou, como é que eu faço para ninguém, né, me assaltar, não sei o quê. Aí eles foram dizer que ela parasse de usar um óculosão do tamanho da casa dela, que ela botasse uma roupa mais assim, porque ela chamava atenção e lá. Aí eu olhei a história, eu disse, eu quero também saber como é. Aí eles caíram numa risada, assim. Aí eu, por que vocês estão rindo? Aí um diz, aí o outro diz, né? Aí o outro diz, não, doutor, é porque assim, a gente está pensando aqui. E aí não sei quem falou assim, ela com essa cara de pobre, ninguém vai querer saber de assaltar ela, entendeu? Então, era isso mesmo, entendeu? Uhum. Eu não tinha vida. Mas, Jô, Eu não tinha alguém chegou pra vontade. você e dizer assim, quando você decidiu esse novo momento da vida, alguém chegou pra dizer assim, mas você tá sendo egoísta. Sim, a minha filha mais nova, ela disse, como é que você vai fazer? Inclusive, até numa entrevista, acho que foi na primeira entrevista que saiu da BBC, ela disse lá, eu tive muita raiva quando a manhã foi embora. Eu sofri muito. E ela sofreu mesmo, ela foi encontrar comigo, ela pediu, chorou. Foi uma situação muito forte. Eu já tinha comprado minha passagem para Portugal. Eu fiquei com o meu coração assim destroçado, entendeu? Mas eu não podia mais voltar atrás. Não podia, porque eu já estava gostando, entendeu? E eu achava assim que ela precisava ficar, né, sozinha. E morávamos só nós duas, que Isabel já era casada, o meu filho já morava fora, então, e a gente, assim, era uma relação simbiótica. Tinha hora que ninguém sabia quem era a mãe nem quem era a filha. E ela chegou lá, eu estava em Curitiba, e ela foi encontrar comigo, ela chorou, pediu para me ver antes de partir para Portugal. E ela foi, e foi assim terrível. Ela passou 10 dias comigo, não teve um dia assim que ela não falasse, né, na possibilidade de ficar, de que eu E deve ter ficasse. sido muito difícil pra você. Não, foi horrível, né, para ela e para mim. Mas aí a gente conversou muito e depois deu certo. Egoísta fala também de Então, maternidade, né? Sim, Sim. É, né, muito. é um momento egóico da vida de toda pessoa, né? Porque você, assim, um bebê, ele está lá, é uma relação extremamente egóica, porque ele quer tudo a tempo e a hora, do bom e do melhor, né? E tem gente que quer perpetuar isso, né? Os filhos querem isso. É. Então, para você cortar isso, você tem que ser, sabe, assim, de doida mesmo. Porque é difícil você cortar isso, sabe? Olha, mãe é um negócio tão louco, gente, que tem dia que a gente não sabe se a gente quer ser aquilo ou não. Uhum. Porque você tem que ser uma Nossa Senhora todo o tempo. E você não é. Uhum. Você é humana. É. E é difícil. Eles controlam, eles manipulam, entendeu? Todo o tempo.
Eu não quero mais isso para minha vida. Não quero. Nem eu crescia, nem eles também. E eu estava assim me perturbando com isso, porque eu não queria mais estar naquela casa. Eu não queria mais ouvir os meninos dizendo: sua comida é horrível, né? Ninguém quer comer isso. Que é isso, manhã? Aí eu dizia: é macarrão crocante, porque o macarrão ficava bem mole. Eu jogava, fazia uma farofa e jogava dentro do macarrão. Que comida é essa? É um macarrão crocante, gente, é tão gostoso. A gente odeia a sua comida. Então, você fica todo o tempo, sabe? É uma relação muito, sabe? Desumana, porque você faz as coisas, o que você pode, o que você sabe, mas eles não querem saber, eles querem o melhor, querem tirar de você o que você não pode, o que você não tem. Aí você sucumbe, entendeu? E a todo momento você tem que lidar em atender às expectativas do seu filho ou filha, né? E assim, eram 3, aí veio o neto, né? Então, complicou mais. Pois é, complicou. Tem até uma frasezinha que você disse que... Como é a frasezinha? A avó não foi feita. Não foi feita para cuidar de neto, né? É assim, porque depois eu fui entender. Uma vez Isabel, ela disse assim: mãe, você está estragando meu filho. É porque realmente, entendeu? A gente chega a esse ponto mesmo. Não vou dizer que a gente não chega, porque eu não dava tanto chocolate, eu não fazia tanta coisa quanto eu fazia, né, com o vinho. Então, teve um momento assim que ela realmente assim foi meio que grosseira comigo e eu entendi. Tá bom, eu não quero mais saber de estragar a menina de ninguém. Não quero mais saber, vou me embora. Cuide você, né? Cuide você. Ela quem pariu, Matheus que embale. Então, tinha muita coisa assim que eu fazia que realmente não era adequada. Mas quase toda avó faz, né? No perfil do espetáculo egoísta, né? @espetáculo egoísta, tem um vídeo muito bom que é a Ana caracterizada de Jo, enquanto há vários comentários de ódio em relação a essa decisão da Jo. Ana, assim, o espetáculo também aborda isso, assim, como porque a gente é muito impactado também com isso, né? Como as pessoas, elas se sentem no direito de julgar as decisões da Jo e entenderem o que se ela está fazendo é certo ou errado. Há esse tipo de debate também? Na verdade, assim, a gente conta a história da Jo. A gente não, como é que eu digo? A gente não esmiuça muitos momentos que são, inclusive, muito importantes, mas a gente não entrou nesse caminho justamente por isso, porque hoje essa coisa da internet, ela é maravilhosa, mas também tem o outro lado, né? Que as pessoas julgam muito, não conhecem, não sabem metade da história da pessoa e já vão dando sua opinião e já vão definindo. Essa coisa, por exemplo, essa frase da Jo, quando eu ouvi, também me chocou, assim, né? Assim, a avó não foi feita para cuidar de netos. Mas, ao mesmo tempo, eu disse, gente, só ela sabe o que ela passou, o que ela, né? Para mim é tranquilo dizer, né? Mas eu entendo que as pessoas, assim... Mas a Jo também coloca uma coisa que é muito, muito interessante, que é, eu escolhi esse caminho. Se você não quiser esse caminho, você vai para o seu caminho, não tem problema. Todo mundo faz da sua vida o que quiser fazer, né? Assim, eu escolhi desbravar o mundo, mas se você prefere ficar na sua casinha, no seu cantinho, e tá feliz com isso, tá ótimo, tá de boa. Então, assim, as avós que amam estar com seus netinhos ali, enquanto os filhos vão para o meio do mundo e que gostam de ficar cuidando dos netinhos, beleza, né? Não é o nosso caso, né? No meu caso e da Jo, né? A gente prefere, quer dizer, tu é a mãe, cuida do teu bebê que eu tô seguindo outro caminho, né? Então, assim, eu acho, pra gente tá tudo certo, sabe? Assim, como eu digo na hora, porque eu nunca tinha escutado nenhuma avó dizendo isso, né? O normal é as avós... E devem ter várias, né? Devem ter várias. Coragem de falar. Que não tem coragem de falar, exatamente, né? Então, foi muito forte quando ela falou, mas eu disse, gente, tá certa. Tá certo. Como quem quer cuidar do seu neto também tá certo, entende? Então, assim, a gente não entra muito, Alan, nessa discussão, sabe? A gente prefere não... Como é que eu digo? Polemizar. Polemizar. A gente joga a bola e aí deixa aí voar, né? Mas pesa pra ti, Jo, assim, esse julgamento, porque você compartilha algumas coisas nas redes sociais, né? No início tinha uma história de meio que ser uma comunicação com a família, mas hoje
não é bem isso, né? Assim, você coloca lá um pouco dessa tua rotina. Sim. E acaba que muita gente vai te seguir. E aí é como a gente vê que a internet as pessoas se sentem muito à vontade para falar coisas, sem medir palavras, às vezes sem medir, inclusive, os limites do que vai dizer. Chegou alguma vez algum comentário que te magoou, que te deixou mais assim? As pessoas te julgavam mais? Como é isso, assim, pra ti? Olha, quando saiu a reportagem, eu fiquei assim, de horror, né? Porque a primeira pessoa foi Isabel. Porque ela dizia, mãe, como é que você faz uma coisa dessa? Meus amigos estão tudo mandando para mim e falando que eu, como se eu estivesse te explorando, né? Para cuidar do menino. E aí eu fui ver, já tinha um dia que mas eu estava viajando. Tava no mundo, né? Estava viajando, aí nem queria saber. Quando eu fui ver, aí que eu olhei o título, eu fiquei assim. Aí ela disse, olha os comentários, né? Ela disse, olha os comentários, o que é que estão falando? Aí eu comecei a olhar, a velha safada, tinha umas coisas bem loucas, assim, de tomara que quando tu estiver velha, tu entre tipo, vai para um asilo e ninguém te procura. Eram umas coisas bem assim, né? Aí eu ligo para o rapaz que fez a reportagem, avacalho com ele, escolheu com ele. Mas ele disse, aí ele foi me explicar que eles queriam muito, porque o meu material era muito bom, todo mundo lá da produção tinha gostado muito e queriam muito publicar. Então, não podia, porque a gente estava falando de viagem. Quando ele me procurou, foi para falar de viagem. Não era para falar, né, naquele tom. Aí ele disse que não tinha como, porque estava muito recente terem falado numa reportagem sobre viagem, se fosse colocar, não ia dar certo, não ia passar. Então, como tinha no meio da entrevista, tinha essa minha fala, a senhora não falou que a avó não foi feita para cuidar de neto? Eu falei. Então, é sua fala, então a gente colocou. Aí eu, mas você atrapalhou minha vida, minha filha está com raiva de mim. Aí comecei a chorar, fiz uma onda, né? Mas aí, depois ele disse, olha, mas é só uma fala. Tem muitas pessoas, eu disse, não, tem muita gente falando mal de mim, ok? E minha filha está muito chateada, e lá. Meu filho também. Aí ele disse, olha, tenha calma, que também tem muita gente. A senhora olhou os comentários bons de gente que quer ser como a senhora, que a senhora está certa. Conte quantas tem falando, quem pariu bateu que balance. Aí, realmente, assim, aí eu comecei, né, a ver por esse lado, né, que não foi uma coisa tão absurda o que eu disse. Foi uma verdade, entendeu? Eu não estava dizendo para as avós não quererem mais saber de neto. Eu estava dizendo para não cuidar, que eles têm pai e mãe. Né? Mas qual é o problema de você falar isso? Agora, que tem gente que precisa, tem mulheres que precisam disso, entendeu? Porque os filhos só chegam para isso mesmo, para jogar as responsabilidades para os avós, para buscar não sei aonde, para deixar não sei aonde. Muitos se descasam, voltam para dentro de casa e está aqui, ó. Para preencher a vida de vocês. Só que esse bichinho, ele cresce, entendeu? E aí o choque de geração é aterrorizante. E você não tem noção dos relatos que eu recebo de histórias vamos dizer assim, da tirania desses netos para os avós. Entendeu? Então, eu acho que não precisa passar por isso. Você não precisa também assim, ter a mesma situação. Eu não passei por isso, entendeu? Eu não passei. Mas tem muita gente que está passando. Tem umas que passam porque não tem condição financeira. E tem que suportar mesmo. Tem que morar com a filha, porque tem que ajudar, ela é ajudada, enfim. Cada caso é um caso, mas que tem muita gente louca para sair dessa situação de avó cuidadora. Na verdade, né, Jo, a gente está falando o tempo inteiro aqui de liberdade, né? De você escolher o que é que você vai fazer da sua vida. E a liberdade, inclusive, de dizer assim, não, eu estou escolhendo não cuidar do meu neto. Eu estou escolhendo dizer isso. Então, as pessoas precisam aceitar.
E aí, na tua história, essa palavra, ela vai e volta com muita recorrência, né? E eu queria tanto, assim, que fosse mais... que isso passasse, sabe? Teve uma época que eu comecei a falar com uma menina que ela pediu para dar uma entrevista e ela estava explorando muito, aí eu parei. Eu disse, olha, eu não quero mais. Sobre a história da avó? Sim, sobre a avó, eu não quero. Era perto do dia da avó e tal. Aí eu só não quero mais falar disso, não. Eu quero, daqui para frente, eu vou falar de mim, mas de uma outra forma, sabe? Mostrando que existe outras formas de viver com liberdade, uma forma da gente se planejar, ter uma vida boa depois de uma certa idade, sem ser essa, de ser avó, de ser cuidadora, porque a gente não precisa mais disso, a gente não precisa trabalhar, a gente não precisa mais cuidar de filho, porque os filhos já cresceram. O que a gente tem que fazer é voltar de novo a brincar, a sorrir, a ter liberdade, e agora com uma liberdade maior, porque a gente não tem mais obrigação e a gente não é mais criança para ninguém estar dizendo o que a gente pode fazer. A gente pode descer para o playground, em vez de a gente brincar de balança, a gente pode subir na roda gigante mais alto que tiver, entendeu? E ficar, gritar, sabe? E se refazer, sabe? De tudo isso que a gente, né, foi obrigado muitas vezes a fazer, que a gente não precisa mais. Você não precisa mais. Olha, se as pessoas entendessem que depois dos 60, né, o que tem é um playground, a vida se torna um playground, era outra coisa, que todo mundo, sabe, descobrisse esse caminho e descesse para esse parquinho, era ótimo. Mas, infelizmente, tem gente que ainda prefere estar na labuta, né? Mas aí também essa liberdade você acaba tendo que tirar alguns pesos e fazer muitas escolhas, né? Assim, Jô, no teu caso, por exemplo, na tua história, você resolveu que não teria casa, né? Você optou por uma vida mais nômade. Como é que é isso? Assim, em algum momento você pensa assim, não, mas será que eu quero voltar, eu quero ter alguma coisa? Ou em nenhum momento tu sente essa falta e fala assim, eu quero o mundo mesmo? Não, eu já pensei assim uma vez, assim, eu vou ficar num cantinho, né? Eu até passei um período grande em Prado, assim, me meti num movimento de mulheres, e foi muito lindo, foi muito bom. Mas depois eu saí e eu vi, não, eu não nasci para ficar num canto só, fazendo a mesma coisa. Eu não gosto de rotina, eu não gosto de casa, eu odeio vassoura, geladeira, fogão, paninho de chão, vassoura. Eu não gosto disso, entendeu? Uma das coisas que eu às vezes discutia com meu marido é porque eu não gostava de casa, não gosto de cozinha, eu não quero isso para mim. Eu não quero mais me forçar a coisas que eu não preciso fazer, porque tem um monte de restaurante, tem um monte de hostel, eu só quero uma cama, gente. Para mim, uma cama basta, entendeu? A minha mochila cabe todas as minhas coisas, não preciso de muita coisa. Então, é uma questão minha, né? Tem outras pessoas que gostam de ter muitas coisas, tem gente que gosta de colecionar. Hoje a mulher me contou que ela tem 1.500 elefantes. Ela coleciona elefante, né? A senhora coleciona países, né? Não, assim, eu ainda assim, eu comecei uma coleção de lápis com meu neto, né? Quando eu fui viajar, aí eu disse para ele que a gente ia fazer uma coleção de alguma coisa, de onde eu passasse. Aí ele, não, vamos lápis. Então, eu comprei muitos lápis. Depois acabou. Agora, por último, foi uma dificuldade, assim, porque as poucas coisas que eu não tinha mais onde botar. E sabe, mamãe, eu vou resolver aqui um negócio, eu precisar desse negócio aqui. A senhora tem aqui esse negócio, quando é que a senhora vai botar? Aí eu levei para a casa da minha filha, outra. Aí ela, mamãe, eu vou me mudar, você tem que levar essa sua caixa para outro lugar. Aí eu levei essa caixa para a casa do meu filho. Está lá, né? Está quieto lá. Mas assim, eu fico pensando, poxa, a quem interessa aquilo? O que é que tem? Eu ia rasgar o meu certificado de assistente social, de pós-graduação. Por que eu quero isso? Eu não quero mais trabalhar, entendeu? Esse papel não vai adiantar em nada. Mas aí, não, deixa aí, mãe, deixa, não sei o quê. Então, eu não tenho mais carteira de trabalho, eu não tenho mais nada daquele tempo, não existe. E não tem me faltado, assim, não tenho sentido falta, você está entendendo? Uhum. Então, eu abdico de muita coisa que para mim hoje não cabe na minha vida. Papel, muita roupa, muito perfume, muito cosmético, enfim. Né? Eu gosto de coisas assim que
que eu possa levar para mim o resto da vida, né? Então, o que é que eu vou levar? Minhas memórias, minhas viagens, minhas alegrias, meus encontros com as pessoas que eu amo, né? Minhas cervejas, meus aperol, que eu estou no meio do mundo. Então, isso aí vai comigo para o resto da minha vida. Então, eu vou investir tudo que eu tenho nisso. Eu não vou ocupar mais nada, entendeu? Porque eu não vou levar comigo mesmo. Então, para que eu vou querer? Né? Ana, no dia que esse episódio está indo ao ar, o espetáculo aqui em Fortaleza já foi apresentado, né? Embora a gente esteja gravando antes, né? Mas vai ter uma temporada no Rio, né? Explica como é que vai ser esse processo lá pelo Rio. Pois é, a gente passou num edital, né? No Sesc Tijuca, no Rio de Janeiro. E a gente vai fazer 16 apresentações lá. Eita. Começando dia 17 de julho. Aí, 17 de julho, são 16 apresentações. Depois a gente volta para Fortaleza e a gente pretende, segundo meu diretor, correr pelo menos o estado, né? E depois, sabe Deus. Vamos seguir a Jo. Será que a jornada por querer agora fazer apresentações solo também vai te mexer contigo, que nem a viagem mexeu com a Jo? Eu acredito que sim, sabe, Alan? Eu estou pensando que depois que eu estrear, né, que é dia 15, eu acredito que sim, que eu vou ter mais vontade ainda de seguir mais longe, né, adiante com esse espetáculo. Porque a história da Jo precisa ser contada para todo mundo mesmo. A história da Jo também fala sobre um outro ponto. A gente já falou um pouco sobre maternidade, liberdade, mas também fala sobre etarismo, né? Como é que isso vai para o palco? E saber de vocês duas, assim, as duas já passaram dos 60. E se vocês sentem na pele esse etarismo e de que forma ele aparece para vocês? Quer falar, Jo? Eu já passei por muitas situações, né? Tipo, ser barrada em hostel, né? Porque agora estão limitando a idade. E mesmo Como é isso? Hostel abaixo de 20? Até só recebe pessoas até Não 40 anos. Alguns Deus até do céu. 50, entendeu? Então, eles botam uma letrinha. Hoje mesmo, uma amiga minha, a coroa mochileira, ela reservou um hostel e ela não leu tudo e estava lá embaixo, bem pequenininha, ela pagou. Né? E ela fez o pagamento. Quando ela chegou no hostel, aí que olharam, né? Ela não receberam. Aí mostraram para ela que estava lá. E ela foi reclamar. Não, mas não estava. Vocês não estava. Vou mostrar, está aqui e tal. Era uma letrinha bem miudinha. Aí foram lá para fazer, né? Uma história para devolver o dinheiro, né? E aí ficaram de devolver o dinheiro. E ela saiu na rua procurando outro hostel, né? Então, é uma situação muito complicada. Eu acho que não precisava disso. Porque o hostel, a gente sabe que é um lugar mais para jovem mesmo, porque é um lugar que sempre tem muita festa, tem muito menino, tem muita bebedeira, tem muito barulho, eles dormem tarde e acordam cedo. Tem hostel que o bar, tem bar, e o bar funciona 24 horas, entendeu? Agora mesmo em Milão, eu tive num assim. Isso não me incomoda, pelo contrário. Vai gostar, Eu né? gosto, eu desço, eu bebo, eu brinco, eu faço, sabe, um monte de coisa, conheço um monte de gente, depois eu vou dormir. E também tem, às vezes, que eu não quero ficar nessa muvuca. E pego um hostel mais tranquilo. Então, que tenha, sabe, a sensatez de entender que, pelo fato da gente ter 60 anos, a gente vai odiar a festa. Não, a gente quer festa. A gente quer troca, porque é importante. Olha, você não tem noção o que eu aprendi com os jovens. E você também não sabe. Eles mesmos dizem para mim, nossa, você disse tanta coisa legal, eu quero ser você quando eu tiver sua idade. Entendeu? Eu digo, não, você vai ser muito melhor quando você tiver a minha idade, você já rodou uns 100, 200 países, não sei quanto. Olha, se eu, na minha idade, já vou nesse tanto, você vai já ter conhecido tudo quando você tiver 64. Então, assim, tem, sabe, uma coisa muito bacana. Sempre eu saio com jovem, quando eu chego nos hostels, todo mundo gosta de mim, querem pegar no meu cabelo, querem tirar foto, querem sair comigo, querem fazer um monte de coisa comigo, entendeu? Eu sempre saio com um pessoal assim, super jovem e dá sempre certo. Eu não sei por que esse impedimento agora. Claro que assim, o jovem ele se excede mais em algumas coisas, fuma, bebida e tal, mas se você quiser ficar nesse lugar, você fica. Se você não quiser, opção, é uma opção. Uma opção, exato.
Agora, taxar, sabe, eu acho Triste, muito né? triste. Não sei por que essa situação. Isso não é recente, não, porque quando eu estive no Camboja, em 2000, acho que foi 2018, já tinha rocha assim, que não recebia com mais de 50. Entendi. E Marlene? Pois é, eu tenho a sorte de não ter passado por nenhum problema nesse tipo. Assim, ainda não, né? Mas eu fiz 60 agora, né? Há pouquinho tempo. Então, assim, mas assim, eu torço para que as pessoas tenham mais empatia, né? Tenham mais solidariedade, tenham mais cuidado com as pessoas com mais de 60, né? Mas eu sei que não é fácil assim, né? Como eu disse, eu tive a sorte de ainda não ter tido nenhum tipo de problema nesse sentido. Eu trabalho realmente com um grupo que tem muito jovem, né? Acho que perto da minha idade tem 2, 3, não são muitos, né? E, assim, até agora, pelo menos nessa área de teatro e na minha área no geral, né? Eu sou uma aposentada da CAGES, a Companhia de Água e Esgoto, e sempre tive muito cuidado, assim, tiveram sempre muito cuidado comigo, né? Então, assim, graças a Deus ainda não passei por isso e torço para que as coisas tendem a ficar melhor, né? Mas é um Assim, privilégio, né, Ana Marlene? Porque, assim, na carreira como atriz, a gente tem várias atrizes que as pessoas, cadê a atriz tal? E geralmente é porque ela envelheceu. E o isso. mercado meio que escanteou, né? Verdade, Isso é verdade. acaba. Eu tenho uma parte, assim, eu acho que é especial essa coisa de, por exemplo, tem a história da minha idade, tem a história da minha cor, né? Então, assim, no cinema, é muito específico os papéis que vêm para mim, né? Sempre é uma mulher negra, é uma mãe, é uma avó, é uma, assim, sim. E, assim, graças a Deus, assim, eu tenho encontrado é, diretores e cineastas que me procuram nesse sentido, né? Então, assim, até agora ainda não me dispensaram, digamos assim. Mas eu entendo que eu vejo muitas atrizes que não se encaixam em determinados perfis, ou porque envelheceu, ou porque não consegue, ou porque. Enfim, eles taxam mesmo, isso é uma E verdade. tem um ponto legal, né, Ana Marlene? Eu tava pensando aqui, porque a Jo falou. Teve um momento que ela estava dando entrevista para falar do papel dela como vó. E ela não Aham. queria mais ser um papel como vó, falar sobre isso. E como atriz, eu imagino que também o egoísta vem como um presente para ti, porque você não está ali fazendo uma personagem vó, como em outros papéis você já Isso. fez. Mas você está É como uma verdade. viajante. Uma viajante, uma passageira do mundo. Exatamente. É bem diferente, realmente, esse lugar, né? Porque o lugar da Jo, apesar dela ser avó, dela ser mãe, ela ultrapassa, né? Isso tudo, assim, ela vai além disso. E isso me estimula muito a contar essa história. Eu acho que é muito interessante, sabe? Eu tenho olhado mais um pouco para mim e me percebido como uma pessoa muito corajosa, né? Por enfrentar o medo, enfrentar todos esses obstáculos, por exemplo, essas normas ditadas pelo patriarcado, derrubar tudo isso e ignorar e sair abrindo meus caminhos e mostrando para as mulheres que pode, entendeu? E não olhando a questão da idade. Eu olho muito mais a minha questão de ser feliz, entendeu? De me dar a oportunidade de viver coisas boas. Porque, para mim, o que conta daqui para frente são esses momentos, assim, essas coisas que eu posso fazer por mim. Porque são poucos as pessoas que estão dispostas a acompanhar, entendeu? E também fazer alguma coisa para melhorar essa situação da gente. Eu vi O você. etarismo estão começando a falar agora, mas faz tempo que a gente é massacrado. Agora, recentemente, que isso está começando, entendeu? É. E graças a Deus que começou, porque o negócio estava ficando feio. Aquele estatuto lá do idoso não estava adiantando de nada. Tá? Então, eu quero que outras pessoas, assim como eu, também mostrem, sabe, essa possibilidade, né, para as mulheres, especialmente para as mulheres. Porque a vida de mulher é tudo muito igual, né?
A gente passa por muitas situações. Com os 60, a gente já tem perdido muita gente, né? Então, essa parcela de afeto, isso a gente tem tido. Eu falo que é um prejuízo, né, afetivo gigantesco. A gente não tem mais pai, a gente não tem mais mãe, os filhos já foram. Né? A gente não vai mais no mercado de trabalho, porque se a gente for, a gente só vai passar vergonha, ser rechaçado, porque a gente não consegue dar conta de muita coisa, que uma cabeça de uma pessoa de 50, 60 não é igual a uma de 20, nem, sabe, de 30. E a tecnologia, ela é tudo muito rápido. Quando você consegue aprender uma coisa, já mudou. Então, às vezes, você acaba mais atrapalhando. Eu tenho colegas que estão trabalhando e elas vão porque, enfim, elas não conseguem sair daquilo. E elas dizem, Jo, eu sou um enfeite, mas eu vou assim mesmo. Ou uma vez eles para mim, por que você vai? Ela disse, por causa do ar-condicionado. Ah, Jo, tu não sabe, todo dia eu levo meu colchãozinho, eu durmo que só, porque eu não consigo dormir de noite com calor. Como o ar-condicionado para você? Não posso, porque eu tenho que ajudar minha neta na faculdade. Então, cara, Nossa. entendeu? Que loucura, né? Que loucura, né? Então, você vê coisas assim absurdas. E fácil de resolver. Só você olhar para você e tá pronto. Agora você se submeter a ir todo dia, sabe? Para ser maltratada. Né? Ser rechaçado no ambiente onde você não sabe de nada, você só atrapalha, vai embora, tá bom de se aposentar. E eu digo, e quando é que você vai se aposentar? Aí ela ainda não sei, eu digo, eu sei. Quando chega aquela hora do pé na bunda, né? Que é 70 anos, é pé na bunda mesmo, porque não dá para ficar mais, né? Então, eu sei que vida é essa. Não sei que prazer é esse de ir para um lugar todo dia se arrumar. Que não vejo, sabe? Então, acho que quando chega a mesma época de sair, saia. Saia, vá viver outra coisa. Né? Vá bordar. Tem gente que faz coisas lindas, que vem depois, né? Eu faço coisas lindas também, né? Mas, assim, mas tem gente assim que tem, né, o dom, né, de fazer umas coisas de artesanato, de pintar. E assim se descobre um artista, né? Fazendo um monte de coisa bacana. Então, eu acho que é um momento para isso. Né? E não ficar martelando sempre no mesmo, na mesmice, sabe? E sendo maltratado. Jo, tem muita gente que acompanha a gente só nos ouvindo, principalmente por causa do alcance que a gente tem na Verdinha e no Spotify. Mas quem está nos acompanhando pela TV Diário e pelo YouTube já deve ter percebido e está pensando assim, olha as unhas delas azuis, o óculos azul, o cabelo azul. Por que o azul? Olha, eu sempre gostei muito de azul, né? Tu sabe que tem muita coisa assim que envolve a minha vida com azul. Quando eu vim embora do interior, eu vim no Sonho Azul, que era um carro do trem, era um carro especial. Né? E quando eu era criança, eu ia muito com meu pai olhar o trem, né? Que era assim, um meu passatempo assim, preferido, eu adorava. Aquela muvuca de descer gente, subir gente, e quando vinha o trem, né, aquele saculejo, eu sentia meu corpo na trepidação, eu achava aquilo assim. Eu adorava aquilo. Então, tinha um carro que era chique e era mais caro, que chamava o Sonho Azul, né, que era como se fosse a primeira classe, né, do trem. E eu fui-me embora, né, no Sonho Azul, gente. Então, daí já começou, porque eu já gostava de azul, tudo que eu ia pintar tinha azul. Não tem flor azul, mas a minha é azul, entendeu? E eu botava cabelo azul, né, nas coisas que eu fazia, já tinha cabelo azul. Eu acho que eu já nasci com cabelo azul. Foi? Acho. Porque eu nem me lembro que eu não tenho, assim, às vezes a pessoa olha, fica olhando para mim, e eu penso, por que está olhando? Aí depois uma pessoa né, chega, né, ai, que legal, hein? Agora, né, que é good hair e tal, não sei o que. Eu tirei muita foto, assim, com gente que do cabelo, né? E aí eu fico olhando. Cabelo. Sim, né? E eu estava com as amigas, eu não entendo por que as pessoas fazem isso comigo, né? Aí, Jo, eu acho que é a tua energia, que elas passam e dizem que teu cabelo é lindo, e tu ri, e aí eles querem tirar a foto. Eu digo, talvez, né? Eu ri, o cabelo ri também, alguma coisa, né? Acontece. Mas aí, assim, sempre preferi azul, roupa era sempre azul, né? Aí dizia assim, minha mãe dizia, azul é de menino. Toda vida alguém tentando encaixar. Azul é de tentando menino, encaixar, né? Mas, assim, o azul sempre teve muito nas minhas coisas, né? Que bonito. E falando em aparência, né? Assim,
você já viu aí a Marlene caracterizada de Jo? Como é que Nossa. foi se enxergar desse jeito? Eu disse, vocês me clonaram, né? Porque eu olhei em todas as pessoas que viram, Jô, não é tu não? Não sou eu não. Que é isso? Como foi isso? Eu digo, não sei. Acharam lá uma pessoa e tá vestida de Jô. E, Mas foi Marlene, muito assim, como é incrível. que foi esse momento de caracterização pro ator, né? Assim, Uhum. é um momento em que você olha e diz que encontrou. Como é isso, assim? Karine, foi muito importante, porque assim, até então a gente fazia leitura e tal, eu via fotos da Jo, sabia da Jo, mas até então ainda não, né? Quando a gente chega nesse momento de figurino, de botar o cabelo e tal, e a gente ainda está acertando a história porque vai ser uma peruca, né, para ter esse cabelo azul dela e o outro cabelo também. Quando eu coloquei a primeira vez, que foi para fazer umas fotos, ainda nem era o cabelo real, assim, foi mais para as fotos, mas a gente já foi caracterizando para ficar parecida com a Jo. Eu já me senti mais perto dela, né? Eu digo, bom, gente, aqui já estou me aproximando de quem é a Jo, realmente, né? Foi muito importante esse momento. E é importante para o ator essa caracterização, porque aí dá mais vida àquilo que a gente está criando, né? Aquele personagem que a gente está criando. Foi incrível, foi maravilhoso. Interpretar uma personagem que existe na vida real é mais complexo ou mais simples? Como é? É mais difícil, porque você, assim, ainda bem que eu não tenho que imitar a Jo, né? Eu vou contar a história da Jo. É a atriz caracterizada de Jo, mas contando a história dela. Então, isso facilitou um pouco as coisas, porque assim, eu não sou uma imitadora, né? Tem artistas que realmente imitam bem, fazem aquela coisa bem, imitam a voz, não é o caso, né? Não precisou, eu posso até fazer um dia, mas não é o caso. E aí isso foi bacana, mas assim, é uma responsabilidade muito grande, porque a Jo está viva e vai estar lá na plateia, olhando, me vendo contando a história dela, né? Então é uma grande responsabilidade. Mas a gente está fazendo isso com muito carinho, né? Com muito respeito, com muito afeto, então eu acho que vai dar certo. Marlene, eu estava pesquisando um pouquinho da tua história, né? E aí você é atriz, diretora, que fundou a trupe Acaba de Chegar, né? Que está há mais de 30 anos Isso. fazendo teatro, um teatro de rua. E aí eu fui dar uma olhada na história da companhia e vi que ela nasce num momento em que se queriam ter palcos para artistas e não existia. Isso. E aí vocês resolvem, num meio que um movimento de resistência, ocupar essas ruas para poder mostrar o trabalho de vocês. Isso. E aí eu falei, meu Deus, tem muito a ver com a história da Jo, né? No sentido de você buscar um mundo para mostrar o que você tem de melhor, o que você quer ocupar, mesmo que não te deem alguns espaços, assim. Vocês se encontram nesse lugar, assim, de que forma isso se conversa? Assim, a trupe foi fundada em 1990, quando o Teatro José de Alencar e outros teatros estavam em reforma, né? E principalmente a nossa Casa Maior, que é o Teatro José de Alencar. Estava numa reforma grande e tal. E nós, na verdade, a primeira ideia da trupe, do grupo, foi de um amigo chamado Paulo S., né? Que hoje é ator, diretor, é doutor em teatro, né? Está morando no Rio hoje. E o Paulo me convidou, né? Marlene, olha, a gente está sem palco, né? Vamos para a rua, vamos experimentar a rua. E aí ele assistiu um espetáculo chamado Quem Matou Zefinha, que é um espetáculo que a gente tem até hoje. Em agosto a gente faz 34 anos de trupe, né? São 33 anos. E aí ele me convidou e nós montamos o grupo, né? A gente chamou outros atores para fazer o espetáculo, e com esse espetáculo Quem Matou Zefinha, que é um espetáculo tipicamente de rua, é feito para as praças, para as comunidades, para as escolas, né? A gente tem a roda mesmo da rua. Então foi foi um primeiro momento também para a gente, foi realmente desbravar um caminho que a gente não conhecia. A gente até então só tinha feito palco, né? E aí, a partir daí, eu entendi que aquele era o meu caminho.
Eu disse, gente, é teatro de rua que eu quero fazer. É esse teatro que me deixa perto das pessoas, que eu vejo a carinha delas, assim, graças a Deus, felizes, né? Muita gente modificou a vida ou transformou a vida através dos nossos espetáculos de rua, porque a gente, Quem Matou Zefinha, a gente fala de um casal que quer comprar sua casa própria, né? Naquela época, se hoje é difícil, naquela época, um pobre ter uma casa própria é um negócio de louco, né? E a gente conta a história do casal, Raimundo e Zefinha, que vão nesse passo a passo para tentar comprar essa casa, né? Até o dia que eles conseguem a casa, vendo que a casa é um ovo, é bem pequenininha, chega a polícia para tirar eles de lá, porque eles não pagaram as prestações. Chega um juiz, claro que a gente faz tudo no exagero do humor da rua, que tem que ser engraçado, mas a gente fala com muita verdade, né? Esses caminhos que principalmente o pobre tem para chegar, conseguir alguma coisa, né? Então, assim, eu achei... A primeira vez que a gente estreou, no Teatro Zé de Alencar, na frente, na praça, né, do Teatro Zé de Alencar. E a gente foi, na verdade, a nossa mera ilusão, fomos fazer um ensaio. Quando a gente viu a roda se fechando, um monte de gente pertinho da gente. Gente, a gente já vai ter que fazer o espetáculo mesmo. Aqui não tem como... Para onde correr? Não tem cortina para se esconder. E aí, a partir dali, eu vi que ali era a minha praia. Sabe? Eu entendi que fazer teatro de rua, estar perto do povo, era realmente o meu caminho. Então, eu acho que isso realmente combina com essa coisa da Ju, de gostar de gente, de sair desbravando lugares, né? A gente faz espetáculos em qualquer espaço. Quem Matou Zefinha vai para qualquer lugar. E nós fomos para muitas praças, muitas comunidades, muitas escolas. E as pessoas saem encantadas e saem felizes. E isso me deixa muito feliz também. Que bom. Muito bom. A gente está perto de encerrar o episódio, Karine, mas antes eu queria saber algumas coisas, né? Primeiro, porque assim, como já passou o espetáculo aqui em Fortaleza, o pessoal agora vai ter que ir lá na página do Espetáculo Egoísta e pedir para voltar para Fortaleza. Eu sei que vão ficar todos cansados lá no Rio, porque são muitas apresentações, mas vai todo mundo lá pedir e para ter de novo aqui em Fortaleza e ter essa chance. Aí eu quero saber primeiro, Jô, qual é a jornada agora nesse roteiro? Porque eu soube hoje que foi uma sorte a gente encontrar em Fortaleza. Então quero saber qual a jornada agora que está aí planejada, ou você ainda está vendo a vida levar e ver o que vai dar vontade amanhã? Eu tô pensando mesmo eu ficar um pouco, né, dar uma parada. Você vai ver, né? Sim, claro, eu estou muito também aqui, né, por isso, né? Não podia deixar, sabe, esse momento passar na minha vida, porque eu quero coisas lindas, né? Ver coisas lindas, coisas boas, sabe? Com gente decente. Então, eu vou ter tudo isso. E eu não podia deixar. E também porque você cansa quando você faz muito, como agora, eu fiz muito país, foi muito louco, eu peguei muita neve em alguns países e me cansei bastante. E tem uns momentos que, assim, que você tem que parar para processar algumas coisas, né? Cuidar um pouco da saúde também, tenho que fazer alguns exames, algumas coisas. Eu quero dar uma parada, né? Ficar um tempo por aqui, pelo Brasil. Bem. Mas assim, saindo, né? Porque não dá para ficar. Eu estou numa pousada, então vou cansar. Tenho 10 dias lá nessa pousada paga. Depois eu quero ir para outro lugar, óbvio, né? Sim, Não posso você ficar. Quer hoje, né? Amanhã, Não, amanhã não, pois é. Né? Marlene, agora eu quero que você faça o convite para quem ainda perdeu essa chance, né, de ir agora. E quem quer ver de novo também, né? Vai que tem um pessoal vendo aqui que foi e quer ver mais. Faça o convite, por que as pessoas têm que conhecer essa história. Pronto. Eu falo do dia 15 e 16, mesmo já tendo passado? Fale, não. porque vai que volta. Vai que volta, né? E vai que alguém que está no Rio chegou aqui chegou de paraquedas no YouTube do Diário do Nordeste, chegou no Spotify e está atrás dessa história. Então, gente, vamos ver Egoísta, dia 15 e 16 de junho, agora no Teatro Dragão do Mar. E em julho, a gente tem uma temporada no Rio de Janeiro, Sesc Tijuca.
E se Deus quiser, a gente volta depois de julho, em agosto, a gente volta em nova temporada. Não sei dizer ainda qual teatro, mas a gente vai voltar sim. É muito legal a história da Jo, e eu acho que está muito bem contada pela nossa produção Peixe Mulher, pelo nosso diretor Juraci de Oliveira, e vocês vão ficar muito felizes vendo eu contar a história dessa mulher maravilhosa. Eu tenho muita sorte, né, de encontrar tanta gente bacana, né? A Luana, Renata, o Jura, nossa, Marlene. Então, eu fico muito feliz, porque assim, eu estou vendo todo mundo. A Renata já conhecia, a Luana também já tinha encontrado, mas esses dois foi agora. E parecia que a gente já se conhecia de horrores de tempo, né? Tem muita conexão, isso é muito, muito gostoso, né, quando acontece. Eu estou muito feliz mesmo com tudo isso que está acontecendo. É um momento assim grandioso para mim, né, quanto pessoa, porque você ter reconhecimento social hoje é tão difícil. Morto, imagine vivo. Muito bom. Eu me sinto muito privilegiada. Eu fiz questão dos meus filhos estarem presentes. Hoje, amanhã está chegando o meu filho com a minha nora de Juazeiro. Mãe, não posso. Pode sim, eu nunca peço nada a você, venha. Então, eles estão vindo. Né, tenho minhas duas filhas, uma que está aqui perto, no São Gonçalo, trabalhando, e tem a Isabel aqui. Então, vai ser um momento assim para mim, que eu vou reunir meu povo, né, meus pedacinhos de mim, e vou ver muitos amigos, porque tem minhas amigas da assistência social, né, do Conselho, né, do Serviço Social, que tem entrado em contato comigo, o pessoal da Secretaria de Justiça, que trabalhou comigo. Então, eu acho que eu vou encontrar muita gente. Sabe? Que bom. Eu acho que a gente fica muito feliz. Olha, eu acho que vocês são uma aula. E aí eu vou dizer, o pessoal disse que quando chegar na sua idade ser igual a você, eu quero ser agora. Porque tem mais tempo. Pelo amor de Deus. As histórias de vocês são muito bonitas, as pessoas precisam conhecer. E eu acho que é muito essa história de presença e de vida mesmo, assim, de viver, de estar presente, de ser inteiro. E aí, eu acho que a gente leva muito, muito isso. E a liberdade, né? Sim. Ser livres, felizes. Depois a gente sai daqui. Eu tô saindo com o coração, assim, muito cheio de vida. Ai, que bom. Que bom. É um prazer isso, ouvir isso. Né? Obrigada. Prazer, Obrigadão, gente. A você que nos acompanhou também, muito obrigado, tá bom? Não se esquece de comentar o que você achou desse episódio. Próxima semana tem mais. Beijão, gente. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.